Abram a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos, capítulo 12. Glória a Deus. Atos, capítulo 12. Nós vamos ler uma partícula da palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor, nessa noite, tem algo para cada um de nós. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 1, esse texto ele vai falar para nós sobre a prisão de Pedro e a oração da igreja. Diz a palavra de Deus assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo isso, agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando-lhe a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Amém? Fala assim: Senhor, nesta noite, que eu tenha compreensão, entendimento, para que a tua palavra flua livremente em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês sobre oração. É muito importante nós entendermos o valor da oração. É importante entendermos o poder que a oração tem. É importante para cada um de nós entender que o Senhor Jesus, Ele delegou autoridade para a igreja. A Bíblia declara para nós, através dos evangelhos, Jesus está declarando assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Mas a Bíblia também declara, Jesus dizendo assim: eis aí, eu vos dei autoridade. Então veja bem, o Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da fé e que recebeu toda a autoridade, Ele transmitiu essa fé para a igreja e também transmitiu para a igreja autoridade. A igreja, ela tem autoridade sobre a terra. Jesus disse: vós sereis as minhas testemunhas. A igreja do Senhor Jesus, ela é testemunha. Por quê? Porque ela contempla, por meio da fé, a sua sagrada escritura. E a palavra de Deus
ela é para nós a inspiração. E ela mostra para nós os desígnios de Deus. É importante cada crente, cada cristão, observar a palavra do Senhor e procurar no seu coração aplicar tanto a leitura como a meditação e também, queridos, observar com muita dedicação todas as promessas que a própria palavra de Deus faz para nós. Sabe por quê? Porque na palavra, irmãos, está contida a vontade de Deus. Por exemplo, você já parou para orar o Pai Nosso? A palavra de Deus ensina a orar o Pai Nosso. Esse Pai Nosso, ele não é orado por repetidas vezes, mas ele é um modelo de oração a ser praticado, aonde nós reconhecemos Deus como Pai, aonde nós reconhecemos a santidade, a excelência de Deus, né? O Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, aonde também nos ensina que na oração nós reconhecemos o reino de Deus, a soberania de Deus. E nós reconhecemos também a vontade soberana de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aonde? Nos céus e também na terra. A vontade de Deus precisa ser feita na terra. Muitas vezes a vontade de Deus para ser feita na terra, ela é feita com batalha. Quantos crê assim? Talvez você fale assim, mas pastor, a vontade de Deus ela é soberana, ela é poderosa, então por que o Senhor diz que a vontade de Deus é feita na terra com determinadas batalhas que tem que se enfrentar? Sim, irmãos. Por exemplo, a vontade de Deus, querido, é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Porém, todos os homens conhecem a verdade? Não. Existe muita gente que ainda não conhece a pregação, não conhece a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que estão ensurdecidas pelas mãos malignas. Existem muitas pessoas aprisionadas com seus próprios costumes. Existem pessoas que estão cegas, estão mantidas sob prisões, num destino de cegueira. Por quê? Porque ainda não conheceu a palavra de Deus. E por que não conheceu? Muitas pessoas são aprisionadas por Satanás, são presas, são cegas, surdas. E o inimigo, muitas vezes, a Bíblia fala da ave de rapina. O que a ave de rapina faz? A ave de rapina rouba até os ensinos da palavra, para que as pessoas não cheguem ao verdadeiro conhecimento da verdade. Você sabia que uma coisa que o inimigo, Satanás, não quer de jeito nenhum é que você leia a Bíblia. Não quer que você de jeito nenhum conheça a palavra de Deus. Por quê? Conhecendo a palavra de Deus, você vai conhecer o que Jesus fez por nós. Você vai conhecer o perdão que Ele deixou, o amor profundo com que Ele se entregou por nós. Você conhecendo a palavra de Deus, você vai entender o poder que Ele te deu, o direito que Ele te deu, o lugar que Ele te colocou, o que Ele estabeleceu para a sua vida. Só vai entender isso quem realmente ler a palavra do Senhor e se entregar a vida a Jesus. Quando você realmente ler, chegar ao entendimento, o conhecimento dessa palavra, você vai entender a posição em que Deus colocou o convertido, aquele que se entregou a Ele, nas regiões celestiais. Agora, existem algumas guerras que nós temos que enfrentar. Primeiro,
Você sabe que Satanás é um inimigo declarado contra nós. Isso daí é uma coisa declarada. Segundo, nós somos inimigos de nós mesmos. Essa frase, ela é estranha para nós. Como assim, pastor, eu sou inimigo de mim mesmo? Sim, nós temos a natureza física, carnal, e nós que conhecemos a vontade de Deus, a palavra, nós temos a mente de Cristo. Quem entregou a vida a Jesus, se converteu a Jesus, abriu seu coração, e a palavra de Deus fluiu dentro dele, nasceu dentro dele a mente, a vontade de Deus. Agora existe uma guerra, a vontade da pessoa e a vontade de Deus para a vida da pessoa. A vontade humana, carnal, da natureza adâmica, nem sempre é fazer a vontade de Deus, mas é cumprir os seus prazeres, dedicar aquilo que só lhe dá prazer, dedicar ao mundo, aos vícios, às orgias, dedicar ao mundo que está aí mergulhado com tantas atrações para o físico. A vontade física é essa. Mas muitas vezes, queridos, nós temos que falar para nós mesmos: não, eu não sou desse mundo. Eu nasci de novo. Eu sou chamado por Cristo. Eu fui comprado por Jesus. Jesus pagou um alto preço por mim. A Bíblia nos ensina tudo isso, amém? Eu sou marcado pela graça de Cristo. A graça de Cristo está sobre mim. E eu não devo cumprir as vontades da minha carne. Então eu tenho que falar muitas vezes não para a minha própria natureza carnal, física, minhas próprias vontades. Tenho que romper com o orgulho, tenho que romper com o meu eu. E a Bíblia ensina a gente crucificar o eu, crucificar as paixões na cruz. Seguindo aquilo que Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um evangelho de abnegação. Agora, abnegar é fácil? Não. É lutar com a própria vontade. Quando a gente vence a própria natureza da gente, quando a gente luta e esforça por entrar por essa porta estreita, que é Jesus, e andar no caminho estreito, que é Cristo, então nós estamos lutando com a gente mesmo. Qual é o outro inimigo agora a ser vencido? Satanás. O diabo é armador de ciladas, quer calar a voz do povo de Deus, quer que o povo de Deus fique aniquilado, sem nenhuma pronúncia. E agora, querido, eu quero entrar com você no texto que nós lemos nessa noite. Qual é a vontade, muitas vezes, do inimigo para o cristão que crucificou as suas paixões? Para o cristão que muitas vezes pegou as suas próprias vontades e deixou ela, e busca agora a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o Evangelho chegue às pessoas, que as pessoas conheçam, que as pessoas sejam libertas, que as pessoas conheçam as boas novas de salvação de Cristo Jesus. É a vontade de Deus, mas a carne, o inimigo, que é Satanás, não quer isso. E qual é o texto que nós lemos nessa noite? A Bíblia diz que por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, que era uma autoridade, ele estendeu a mão para maltratar a igreja do Senhor. Estendeu a mão para aprisionar, estendeu a mão para
deixar eles sob prisões. Aqui diz que Tiago foi até degolado. Os irmãos que estão aqui conhecem muito bem a história da igreja, a perseguição que houve sobre a igreja, os maus tratos que houve sobre a igreja. A igreja, irmãos, ela já sofreu sobre a face da terra. A igreja já passou duras penas. A igreja foi muitas vezes maltratada por políticos. Herodes, ele faz aqui uma política, porque ele entendeu que fazendo isso, quando ele prendeu os apóstolos para maltratar, ele agradava o povo judeu. Muitas vezes a política é feita de uma forma que vem querer impedir a obra de Deus. Mas tem uma coisa, querido, o coração que Jesus está, ninguém pode calar ele. Ninguém. Jesus, quando ele falou no Sermão do Monte, ele diz assim, vós sois o sal da terra. O que é o sal? O sal é para dar sabor. O sal não pode ser mais nem menos. O sal, ele tem que ter equilíbrio no alimento. E Jesus diz que a igreja, ela é o sal da terra. É o que dá sabor a essa terra. Porque enquanto o mundo desenfreadamente mergulha cada vez mais nas suas orgias, a igreja vai com a palavra, vai levando vida, vai levando equilíbrio, vai levando moral, vai levando, queridos e amados irmãos, respeito, temor de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela é sal sobre toda a terra. Sal também, ele é conservador. Os irmãos sabem que o sal é usado para conservar. No passado, quando não se tinha geladeira, o que se conservava alimento? Era duas coisas. O alimento era cozido e posto no óleo. Quando não, ele era salgado. Estendia-se muito sal para que se conservasse. Esse mundo ainda não apodreceu, não acabou, não foi ainda destruído. Por quê? Porque a noiva de Cristo está sobre a terra. Porque a igreja ainda está na terra. A igreja, ela ainda proclama as verdades. A igreja prega, a igreja ora, a igreja evangeliza, a igreja chama. Amados irmãos, a igreja é a noiva do Cordeiro. Essa igreja, como sal da terra, ela está chamando as pessoas para quê? Para que elas se convertam a Cristo. Para que elas venham, elas conheçam a palavra de Deus. Satanás não gosta disso. Muitas vezes nem os meios políticos gostam disso. Herodes, por exemplo, não queria que os apóstolos espalhassem a ressurreição de Jesus, não queria que os apóstolos pregassem o evangelho, não queria, queridos irmãos, que os apóstolos levassem essa palavra avante. Então isso agradava os judeus, e o Herodes então encarcerou Pedro. Mas o que fala a palavra de Deus? E a Bíblia diz no versículo 5 que Pedro estava guardado na prisão. Mas o que a igreja fazia? A igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. A igreja continuamente orava a Deus por Pedro, né? A igreja, uma voz de autoridade, clamando ao Senhor. O que Deus fez? Usou de misericórdia. Enviou o anjo e arrancou Pedro lá do meio daquele cárcere. A Bíblia diz que o anjo iluminou aquela prisão, mandou Pedro atar a sandália nos pés, cingir com aquela capa e disse, olha, me segue. A Bíblia diz que o anjo do Senhor colocou Pedro na rua, e Pedro então voltou à casa onde os irmãos estavam congregados e foi juntamente com eles orar. Queridos e amados irmãos, é necessário que a igreja entenda que ela pode ser perseguida, muitas vezes, maltratada, mas ela não vai ser calada, porque quem governa é Deus. Amém, queridos? Quem dá a palavra é Deus. Mas uma coisa que a igreja tem que fazer,
a igreja tem que ser uma igreja que ora. Você tem orado só pelos seus problemas? Se você ora só pelos seus problemas, ou se eu orar só pelos meus problemas, nós somos egoístas. Não podemos viver uma vida no egoísmo dessa forma. Nós temos que entender, irmãos, que além de a gente orar pela gente, orar pela nossa família, orar por todos nós, a Bíblia ensina que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam. Por que que a Bíblia manda? Para que sejamos filhos do nosso Pai que estás no céu. Queridos e amados irmãos, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. E nós devemos orar pelos perdidos. Devemos orar pelos fracos. A Bíblia até ensina, vós que sois fortes, suportai os fracos. A Bíblia ensina que nós devemos estender a mão em oração por essas pessoas. Você entende que Pedro aqui está preso, mas é um homem fisicamente preso, de alma liberta. Você pode dar um glória a Deus? Por que que Pedro está preso, mas de alma liberta? O que está preso é o seu físico, mas o seu espírito está em comunhão com Deus. Ele também é um homem de oração. A Bíblia mostra que Pedro, ele caminhou com Jesus. Pedro teve experiências grandes com Jesus, no Monte da Transfiguração. Pedro orou no monte, ele viu o esplendor da glória de Deus, ele viu o rosto de Jesus transfigurar. Ele tinha experiência com Deus, ele seguiu Jesus até na hora do seu julgamento, foi fraco na hora do julgamento de Jesus, mas Jesus visitou ele na praia, e o relacionamento dele com Jesus foi restaurado, e ele teve uma comunhão plena com Jesus. Você percebe que muitas vezes o homem pode prender o físico de um cristão, mas não pode prender a sua comunhão com Deus. Somos livres para orar, somos livres para adorar, somos livres para expressar. Irmãos, é muito mais triste quando uma pessoa está presa interiormente. É muito mais horrível quando alguém está em plena liberdade física, olha aqui, está em plena liberdade física, cometendo atrocidades, parece que está por cima de tudo, enquanto que a sua alma está aprisionada, enquanto que o seu espírito está em prisão, porque ele não tem essa comunhão com Deus, não tem esse relacionamento com Deus, não tem essa vida com Deus. Você começa a perceber, meu querido irmão, que ser um cristão autêntico vai desfrutar dessa liberdade, dessa comunhão com Deus. Pedro está lá na prisão. Um homem está alegre porque está mantendo ele preso. Mas o autor da vida de Pedro está com os olhos sobre ele. E tem uma igreja orando, tem uma igreja clamando, tem uma igreja pedindo, tem uma igreja invocando. As orações, elas vão chegando ao trono de Deus. As orações, elas vão sendo depositadas ao trono de Deus. Olha, irmãos, eu vejo Deus, através dos seus olhos santo e puro, muitas vezes caçando as pessoas. Deus é fiel para libertar quem está em prisão. Talvez hoje aqui eu estou falando para pessoas que fisicamente está livre, mas está aprisionada de espírito, está aprisionada de alma, está aprisionada na comunhão, está aprisionada com problemas dentro de si, já não oram, já não busca, já não intercede,
já não se entregam mais, estão vivendo uma vida aprisionada. Enquanto a Bíblia mostra para nós, conhecendo a verdade, nós somos libertos. Nós somos libertos. E a palavra de Deus diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido, você é livre. Alguém pode te perseguir, te caluniar, te bater, te injuriar por fora, mas ninguém te cala por dentro. Você entende? Ninguém te faz calado. Eu olho para a palavra, eu vejo esse homem, Pedro, ele está ali, um grupo de cristãos orando, um parte para a glória, o outro Deus arranca e diz: vai, continua a minha obra, continua o plano que eu tenho, vai fazer aquilo que eu tenho para fazer, eu quero que você faz. Sabe, irmão, a melhor coisa para a nossa vida é estar na mão de Deus, é ter uma vida entregue na mão do Senhor, é cumprir os desígnios do Senhor. Quero dizer para você que igreja boa não é A, B, C, D, A, Z. Igreja boa é a igreja que prega o Evangelho, é a igreja que ora, é a igreja que tem comunhão, é a igreja que ama a Bíblia, é a igreja, queridos irmãos, não é do dá-me-dá, é a igreja que tem uma vida que diz assim: Senhor, cumpra a sua vontade em mim. Igreja não é um lugar, irmãos, apenas de pedir para si próprio, mas é um lugar de se entregar, de orar, de interceder, de se aliar a Cristo, de estar em comunhão com os irmãos. Igreja tem que viver isso. Viver isso. A igreja do século 21, ela não pode ser uma igreja dos presentes. Ela tem que ser uma igreja do combate. Ela tem que ser uma igreja de pregar a verdade. Ela tem que ser uma igreja de levar a graça, levar o favor. Ela tem que ser uma igreja, irmãos, que Paulo diz lá no final da vida dele: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Só me resta a coroa da reta justiça que o justo juiz me dará naquele dia. Você está pensando que igreja é um lugar meio amorfadinha? A gente, eu sou crente agora, eu tenho que gozar disso, daquilo. Irmão, quando nós nos entregamos a Jesus, nós abraçamos a cruz com Ele. Quando nós nos entregamos a Jesus, nós aceitamos o desafio de caminhar nessa terra como peregrinos, como forasteiros. Jesus disse: vós não sois do mundo, como eu também? Como eu também? Não sou do mundo. Se você está correndo muito atrás do mundo, você não está atrás do objetivo certo. Se você está tão ligado ao mundo, está tão assim com o mundo, tão preocupado, por que você está preocupado tanto com o mundo? Enquanto a Bíblia te ensina que nós devemos levantar a nossa cabeça e pensar no quê? Nas coisas que são lá do alto. Nós temos que nos preocupar com as coisas que são de cima. E parece que a igreja tem que ficar de campanha em campanha para comprar o carro, a igreja tem que ficar de campanha em campanha para melhorar a roupa, a igreja tem que ficar de campanha em campanha para melhorar a rua, a igreja tem que ficar de campanha em campanha pedindo. Aonde a Bíblia ensina isso? 7 semanas aqui, 10 semanas ali, 8 semanas lá, aonde? Não, irmãos, essa bênção vai nos seguir. Aonde nós formos, nós andamos com Jesus, a bênção de Deus vai seguir a gente, porque a gente anda com Jesus. Você entende, querido? Você não tem que ficar votando todo dia.
Eu fui num lugar em que num culto só passou 5 votos. 5 envelopes de voto. Eu falei, meu Deus, esse povo aqui tem que ter vergonha de falar de Brasília. Onde você viu isso? Num culto só, a pessoa falar de 5 votos. O meu voto já foi declarado. Eu sou de Cristo e estou eleito com Ele. A igreja precisa entender que a igreja já está eleita com Cristo. Você é de Jesus? Por que tem que ficar votando? Voto. O que é isso? Conheça a palavra. Olha, irmãos, tem pessoas aprisionadas. Atendi uma mulher e ela disse, pastor, me ensina alguma coisa, eu estou perdida, eu tenho que pagar um monte de voto, eu não tenho condição, eu vou vender minha geladeira para pagar os meus votos. E não faça isso, teus filhos não têm culpa do seu voto tolo. Voto tolo, aonde as pessoas são pegas nas emoções. Irmãos, falta de conhecimento da palavra. A igreja tem que entender o seu lugar. Como que era a igreja primitiva? A igreja primitiva tinha princípio. No livro do próprio Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, como que a igreja vivia? A igreja vivia assim, ela era perseverante na doutrina. Era uma igreja que perseverava no ensino que os apóstolos ensinavam. A igreja tem que ter ensino. A igreja tem que ter palavra. A igreja primitiva era uma igreja que ela perseverava no aprendizado. Segundo lugar, era uma igreja, irmãos, que ela tinha comunhão, relacionamento na igreja. Você viu que Pedro está preso e a igreja está fazendo o quê? Orando. Eles tinham comunhão. A igreja amava o líder deles. A igreja respeitava o líder deles. A igreja amava, a igreja se colocou. O nosso irmão Pedro, Deus, Tiago o senhor deixou levar, mas Pedro o senhor não vai deixar levar, Deus. A igreja está lá orando, por quê? Porque ela tinha comunhão. Era a comunhão dos irmãos. Eles partilhavam. O que é comunhão? É quando a gente tem um relacionamento e a gente comunga a mesma fé, a gente comunga, ajuda-se um ao outro. Amém? Estende a mão para orar, para ajudar, para estar presente, para amparar. É comunhão. A igreja primitiva, ela tinha isso. Atos 2:42, era uma igreja que perseverava no ensino, era uma igreja que perseverava na comunhão. Eles partiam o pão junto e era uma igreja que orava. Orava, meu irmão. Orava. Uma igreja que orava. Uma igreja que adorava. A adoração e a oração é algo que tem que estar na igreja. Precisa, queridos, estar sobre a igreja. Você é um crente, você é um cristão. Você tem que tirar um tempo por dia para orar. Não é para você, não. Você está bem. Você mora bem, você tem carro bom, você está trabalhando. Se você está desempregado, ore. Olha, se você estiver desempregado e você gastar grande parte do seu tempo orando, até Satanás vai ficar preocupado, vai querer arrumar um emprego para você. Sabe para quê? Fala, meu Deus, eu tenho que arrumar um emprego para esse homem, porque ele não para de orar. Porque oração é uma coisa, irmãos, que move o coração de Deus, que é onipotente, amém? E preocupa o inimigo. Jesus disse, essa casta de demônio só sai com o quê? Jejum. A igreja de hoje quer comer demais.
e orar de menos? Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, consagrar. Nunca se viu uma igreja tão gorda como agora. Você percebeu? A igreja da agora está gorda. Falando da igreja, gente. Quem é a igreja? Quem é a igreja? É nós. Meus irmãos, oração faz parte do currículo do crente. Jejum faz parte do currículo do crente. Então estava lá Satanás incitando o coração de Herodes, e Herodes conservando Pedro na prisão. E quem poderia desencadear aquilo? Quem podia quebrar uma autoridade daquela? Deus. A igreja então, orando. A igreja então, orando. Queridos e amados irmãos, Deus é o Deus que responde a oração. A igreja primitiva vivia nessas qualidades. Ela vivia no ensino da palavra, ela vivia na comunhão e ela vivia orando. Sabe por que muitos crentes estão morrendo? Não é na vida física, não. Até na vida espiritual. É porque não oram mais. Não tem tanta comunhão. Não tem, queridos e amados irmãos, uma vida entregue ao aprendizado, à palavra. Eu pergunto para você nessa noite, quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta em comunhão com a igreja? Quanto tempo você gasta orando? Não precisa falar para mim, não. Responde só para você. Isso para manter. Agora, você já parou para pensar no provérbio que o mundo inteiro fala? O mundo está perdido. O mundo está perdido. Meus queridos e amados irmãos, a igreja não está perdida. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja recebeu a autoridade de Cristo, a igreja é o sal da terra e a igreja é a luz do mundo. Jesus disse: ninguém pode esconder uma cidade que está sobre o monte. A igreja foi eleita, a igreja está sentada nas regiões celestiais. Se a igreja está sentada nas regiões celestiais, a igreja está acima dos montes. A igreja é luz, a igreja é para resplandecer, a igreja é para orar, a igreja é para combater, a igreja é para pregar, a igreja é para evangelizar, a igreja é para levar a verdade, a igreja é para testemunhar, a igreja é para brilhar, a igreja é para iluminar, a igreja é para arrancar das trevas. Jesus disse: se as trevas que em ti há, quão densas trevas serão. A igreja não anda nas trevas. A igreja é iluminada pela luz da palavra de Deus. Os crentes têm que se entregar. Meu irmão, se você vai na igreja apenas para ficar recebendo milagre, você não conheceu Jesus ainda. Você não entendeu o lugar que Deus te colocou. A igreja que fica só fazendo fila para receber a oração, ela não entendeu o lugar dela ainda. Ela não entendeu a posição que Jesus colocou ela. Por quê? Porque ela está ligada no materialismo. Exemplo, nós estamos aqui nessa noite pregando aos irmãos, levando a palavra do Senhor aos irmãos. Qual é o propósito de tudo isso? Nos renovarmos, nos preenchermos para guerrearmos melhor. Guerrear contra quem? Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades nas regiões celestiais. Você está olhando para que lado o mundo está caminhando? Ideologia de gênero.
O homem está querendo casar com um animal. O homem está querendo fazer coisas horríveis. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é orar, é pregar, é combater mesmo, meu irmão. É se levantar na autoridade do Senhor e ministrar a palavra. Você entende? A nossa posição aqui, irmãos, nós não estamos aqui para ficar conquistando carro, não. Nós estamos aqui lutando pela coroa da glória. Nós vamos à igreja porque nós queremos ir para o céu preparado. Nós queremos participar do reino. Nós queremos subir quando Jesus chamar a igreja. Mas para isso nós temos que viver como igreja. Você entende, querido? Por isso que Jesus diz lá, muitos me dirão naquele dia, e em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome profetizamos. Em teu nome falamos línguas. Em teu nome fizemos tantas maravilhas. Apartai-vos de mim. Eu não conheço vocês. Não conheço. Vocês não viveram para mim. Vocês viveram para vocês. Vocês viveram para os vossos prazeres. Vocês viveram para a carnalidade de vocês. Vocês são preparados para o diabo e seus anjos. Olham todos para mim. Isso está escrito na Bíblia ou não? Está ou não está? Não está lá em Mateus 25? Vocês correram atrás dos prazeres de vocês. As orações de vocês eram para vocês receber para vocês mesmos. Vocês queriam bem-estar. Vocês queriam comodismo. Vocês querem uma base bíblica? Está lá em Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quando pedis, pedis para gastardes com os seus próprios deleites e os vossos prazeres. É a razão, queridos, porque há tanta coisa mística dentro da igreja. A igreja tem que abrir os olhos e acordar. Acorda, igreja. A razão de nós estarmos aqui é porque um dia nós queremos encontrar com Jesus. E um dia nós queremos ir para o céu preparado. O mundo não gosta de mim, não gosta de você. Satanás não gosta de ninguém. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. O mundo nos persegue. O mundo nos odeia, irmãos. Mas quem nos ama é Deus. Então, que você possa refletir nessa noite. O meu tempo acabou de pregar. Mas que você reflita como você está servindo a Deus. Outra coisa para encerrar. Muitas pessoas podem estar servindo uma religião e não estar servindo Jesus. Às vezes as pessoas fazem o que a religião manda e não o que Jesus pede. Cuidado. Jesus disse, examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. É as Escrituras sagradas, é a Bíblia. Leia a Bíblia, querido. A Bíblia não foi escrita por mim, por homens, sim, mas inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia é a inspiração do Espírito Santo. Você pode estar num lugar onde você está servindo uma religião, mas eu te convido, você aqui, lá fora, em casa, ou no trabalho, ou na escola, você andar com Jesus, você andar com Deus, você abrir seu coração, você, querido e amado irmão, ser uma pessoa livre de alma, de espírito, mesmo que o mundo te condene pela tua fé, todavia, você está arraigado em Cristo Jesus. Você está no Senhor. Você está vivendo a sua fé. Você entende? Eu sei que nessa noite aqui, Deus está chamando pessoas para decisão. Deus está chamando pessoas para decisão, para entrega.
não é para ficar em cima do muro, não. Vida em cima do muro é perigo. Encerrando, queridos, propósito da igreja: palavra, comunhão, oração. Oração expele demônio. Jejum, quebrantamento, quebra as cadeias de Satanás. Quando jejuamos e nos quebrantamos, declaramos a nossa dependência de Deus. Quando nossas forças são pequenas e elas não vão além, quando entendemos que não podemos acrescentar um côvado, temos uma confiança tão grande que a mão do Senhor alcança quilômetros por nós. Que a mão do Senhor governa céus, governa terra, a mão do Senhor faz parar sol, faz reter a lua. Isso é Deus. Então ore, consagre, tenha comunhão com a palavra, tenha comunhão com a igreja, tenha uma vida entregue, ande com Deus, viva com Deus, caminhe com Deus, honre a palavra. Deus é fiel sobre a tua vida. Fica em pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para nós orarmos. Glória e o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero pedir que todos agora curvem a cabeça em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da face do Senhor, cuja esta palavra foi pregada nessa noite. Eu quero que você coloque diante do Senhor, seja lá o que for, o que está aprisionando a tua vida, Deus está te chamando para a comunhão. Deus está te chamando para o ensino da palavra. Deus está te chamando para a oração. Ei, Deus tem um propósito na tua vida. Para de fugir. Para de se esconder. Não entre no engano do diabo. Não entre nas mentiras de Satanás. Satanás é mentiroso. A Bíblia diz que ele se veste como anjo de luz. Se possível, para enganar até os escolhidos de Deus. A palavra do Senhor diz isso. Então, nesta noite, em nome de Jesus, Deus te chama para a cruz, para o compromisso. Deus te chama. Compromisso além da religião. Compromisso de andar com Deus. Oh, glórias! De andar com a palavra. Tenha isso, tenha esse princípio na tua vida, meu irmão. E nessa noite eu quero orar com você. Você quer entregar a tua vida a Jesus? Levante as suas mãos nessa noite. Olhos fechados, com a tua cabeça curvada, mas o teu coração ligado. Levante a sua mão. É o seu momento de entrega a Cristo nessa noite. Isso, em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma entrega ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar agora. Eu quero pedir que o Senhor, nessa noite, venha e aumente esse relacionamento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, tua palavra santa, tua palavra fiel foi pregada nessa noite. E o convite do Senhor, meu Pai, para se achegar, nós estamos nos achegando. Nós entendemos, meu Deus,
que naquele dia, aquela igreja perseguida, aquela igreja que estava ali com as mãos opressoras de Herodes, aquela igreja clamou, aquela igreja invocou o Senhor, e o Senhor ouviu o clamor da igreja. Nessa noite nós invocamos o Senhor, nós clamamos ao Senhor. Pai, nós invocamos agora o poder, a autoridade do Senhor, meu Pai. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Espírito Santo, vem e quebra agora todas as amarras de Satanás, as amarras do inimigo contra a nossa vida, contra a igreja, contra o teu povo, contra os teus filhos nesse lugar, ou em toda a face da terra, a igreja do Senhor, comprada pelo teu sangue. Meu Deus, as pessoas que estão se entregando nessa noite, as pessoas que estão com a mão levantada, entregando e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Deus, visita com teu poder, ajuda, derrama unção, libera anjos da tua glória nessa noite, livra a igreja do mal, livra a igreja da mão opressora, livra a igreja das cadeias, resgata, meu Deus, aleluia, resgata o povo, abre a visão, abre o entendimento, abre o discernimento, que a mão poderosa do Senhor nessa noite liberta o povo, meu Pai, e transforma nessa noite. Deus, nós oramos por todos que estão aqui, em o nome de Jesus. Liberta-os espiritualmente, fisicamente. O Senhor é Deus vivo no céu e na terra, meu Pai. Nessa noite nós rompemos com todo o embaraço, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pai, nós entregamos no teu altar nesta noite, em nome de Jesus. Eu convido agora toda a igreja a erguer as duas mãos. Eu quero fazer uma oração missionária. Irmãos, nessa noite o Espírito de Deus nos incomoda a fazer uma oração missionária. Levante as suas mãos. Senhor Jesus, como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós levantamos um clamor agora, Pai, por todos os missionários que estão espalhados sobre a face da terra. Missionários, meu Deus, que estão enfrentando a frieza do mundo, enfrentando, meu Deus, desafios em toda a face da terra. Alcance os missionários, assim como o Senhor alcançou Pedro na prisão. Meu Deus, aonde houver um missionário empenhado na pregação, que a tua mão visita agora, Pai. A tua mão poderosa alcança agora. Dá vitória para os missionários, dá vitória para os pastores, dá vitória para as famílias pastorais, dá vitória para os obreiros, líderes, homens pregadores da palavra. Oh, Deus vivo, aleluia. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos por todos os pastores, os missionários, campos, meu Pai, e que essa paixão aumente dentro de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Todos sejam abençoados, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
como igreja, impetramos a tua bênção, em nome de Jesus. Diga amém. Amém.